Olá, povo de Deus! Estamos aqui para mais uma reflexão bíblica e sobre um verso também bastante conhecido, que está lá em Atos 1:8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esse é o verso que faz com que os discípulos esperem a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo aqui nesse momento, ela é uma vinda para testemunho. Claramente em Atos 1:8 a gente tem: vocês receberão poder, dunamis, poder explosivo de Deus. Poder, origem da palavra dinamite, explosão, força, grandiosidade de poder. Porque vocês receberão poder. Para quê? Para salvação? Não. Para serem mártires, testemunhas. A palavra grega aqui ela fala em mártir. Mártir ficou conhecido como aquele que entregava sua vida por amor ao evangelho. Mas aqui ele está universalizando isso para todas as testemunhas. Vocês serão testemunhas, porque o Espírito Santo descerá sobre vocês. E a gente vai ver ao longo do livro de Atos vários homens que não eram apóstolos, cheios do Espírito Santo, testemunhando. A gente vai ver Barnabé, a gente vai ver Filipe, a gente vai ver Estevão. Inclusive todos os diáconos eram pessoas cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo dessa maneira, cheios de poder, cheios de palavra, cheios da virtude do Espírito Santo para que eles pudessem testemunhar. O apóstolo Paulo, ao longo de toda a sua trajetória, ele enfatizava a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Jesus prometeu que seríamos cheios do Espírito Santo. Jesus prometeu que esperássemos a promessa e com ela nós poderíamos testemunhar em todos os lugares. E é interessante que os discípulos estavam tão cheios de poder que eles não necessariamente quiseram sair de Jerusalém. Eles começaram a ser expulsos de Jerusalém, mas o Espírito Santo transbordava neles de tal maneira que eles começavam a, por onde quer que andassem, falar do nome de Jesus, cheios do poder. Em Mateus, muitas vezes a gente tem a tradução: ide por todo mundo, pregai o evangelho. No livro de Marcos, realmente o texto fala do imperativo, vão. Mas no livro de Mateus, o texto está num particípio presente, é indo. Indo por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês o tempo inteiro. Basicamente, o poder do Espírito Santo nos permite, onde quer que estejamos, levar o nome de Jesus. Levar a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de salvação. Nós somos chamados, nós somos cheios do Espírito Santo para testemunhar de tão grande salvação para as pessoas. E somos chamados não de maneira humana, mas com armas divinas, com armas espirituais, com armas sobrenaturais, para que possamos cumprir plenamente a sua vontade. Esse é o nosso chamado. E esse é o presente que ele nos deu, o seu Espírito Santo, para que a gente possa cumprir plenamente tudo aquilo que ele colocou nas nossas mãos fazer. É isso aí.